Salve, fiel! No corte de hoje, Adidas, muito próxima de ser a nova patrocinadora do clube, Corinthians cobra amigo e parceiro de Augusto Melo na justiça e atualizações a respeito da possível contratação de Biel. Deixa seu like, se inscreva, compartilha e vamos pro vídeo. Ex-aliado de Augusto Melo sofrendo processo na justiça. O Timão decidiu enviar uma notificação extrajudicial a Igor Svenbrucker. Esse é um gaúcho do ramo dos transportes que colocou bastante dinheiro emprestando essa grana para o Augusto Melo durante a gestão do Augusto. Esse patrocínio começa ainda na campanha, quando o Igor emprestou dinheiro para que o Augusto pudesse se eleger. E seguiu dessa maneira com outros empréstimos, como por exemplo na contratação de Mateuzinho. Acontece que o Igor e o Augusto se desentenderam e hoje viraram rivais. O Augusto teria pedido dinheiro ao Igor para a contratação de advogados nesse momento de dificuldade, e o Igor se recusou a emprestar mais dinheiro. Pois bem, o Corinthians enviou essa notificação extrajudicial cobrando R$1.300.000 do empresário gaúcho. E essa pendência, segundo o Timão, tem a ver com a utilização de 2 camarotes da Neoquímica Arena entre janeiro de 2024 e junho de 2025. Ele usou e não pagou. É possível que o Augusto tenha cedido esses 2 camarotes como contrapartidas da série de empréstimos que foram feitos. Mas não há nada registrado, não há um contrato. E diante disso, o Corinthians decidiu processar pedindo a restituição dessa grana. A ideia alvinegra é receber o dinheiro em 5 dias úteis. O Corinthians também alega que além dos 2 camarotes, o Igor vendia 15 ingressos por jogo, 2 vagas de estacionamento, além de serviços de alimentação, informação publicada em primeira mão pelo UOL. Só para completar, Augusto e Igor se tornaram distantes. E nesse momento, inclusive, o Igor tem feito uma série de cobranças em relação ao Augusto, contando alguns dos podres do ex-presidente, como, por exemplo, a contratação por R$3,5 milhões de um menino chamado Luiz Eduardo, que veio do Água Santa para o Sub-17 do Corinthians e que é muito mais reserva do que titular. E você, o que pensa sobre Augusto Melo e seus aliados? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. A Adidas tem uma proposta feita ao Corinthians, uma negociação já bem estreita, subiu a proposta e tem data para fechar, tá? Então a Nike precisa correr se quiser realmente cobrir. Está empenhado em fechar com o Corinthians e a Adidas tem pressa. Essa negociação tem data para fechar e deve ocorrer na próxima semana. Por quê? A Nike sabe disso. A Adidas tem prazo para fechar as camisas, porque é um lote gigantesco de camisas do Corinthians, por exemplo, que teriam que ser fabricadas. E se, por exemplo, não fechar esse mês, não fecha mais. Porque essas empresas, elas têm essas regras e essas programações. Então a Nike sabe disso, a Adidas sabe disso. Então é um negócio que está para ser fechado já na próxima semana. O que acontece? A Adidas melhorou a proposta, subiu a proposta, e o Corinthians, junto lá com o presidente Stabile, o Osmar Stabile, o departamento jurídico do Corinthians, o Pantaleão, enfim, até o Romeu Tuman Júnior tem ajudado, muita gente, né, no Corinthians, o vice, né, o Armando, todo mundo tem participado da negociação, eles conseguiram melhorar várias cláusulas do negócio. Então a questão com a Adidas está muito bem encaminhada, tá? Eu não vou falar fechada, por quê? Porque eu não sei se a Nike está blefando até o último dia. Entendeu? Por isso que é um risco você hoje chegar e cravar que a Adidas já é do Corinthians. Hoje, você poderia dizer isso. Não tem proposta da Nike e tem uma baita proposta da Adidas. Então é Adidas. Só que a gente não sabe se a Nike não está esperando até o último dia para cobrir a proposta. Então a Nike agora tem um prazo. É semana que vem. Ou eles cobrem a proposta, ou a Adidas vai ser a nova patrocinadora do material esportivo, né? Distribuidora do material esportivo do Corinthians e patrocinadora. Por quê? A proposta gira em torno de 700 e 800 milhões. Por quê? Lembra que dos 700 milhões, nunca foi 1 bilhão, tá? Nunca. O que o Augusto falou que era 1 bilhão não era verdade. Não era verdade. E o Augusto, ainda bem que o jurídico do Corinthians, todo mundo agora entrou em cena, por quê? O Augusto começou a negociar com a Adidas, abriu a boca, sem comunicar a Nike. No Corinthians agora, com o Stabile, consertou isso. Gente, tem gente que não entende isso. O Corinthians tinha que dar à Nike a prioridade
prioridade no contrato. É uma coisa bem simples. Senta aqui, meus amigos nikeanos, nikeeiros, sei lá como você quer chamar. Vocês querem cobrir? Então, tá na mão de vocês. A proposta tá aqui. Provamos. Tá aqui provada. Essa é a proposta. Cara, é a coisa mais simples do mundo. Isso aí ia gerar uma multa monstruosa pro Corinthians. Gente, deixa o like aí, tá? Uma multa monstruosa ia gerar. Simples, só você ser profissional, meu Deus do céu. Né? Isso não é especialidade do Corinthians, porque eu, quando cobri o Santos quando foi vender o Gabigol, na venda, acho que, não sei se foi na venda do Neymar, o Barcelona ficou com a prioridade de compra do Gabigol. O Santos vendeu o Gabigol para a Inter de Milão e não comunicou, era só mandar um e-mail pro Barcelona dizendo, vocês querem cobrir? Eles vão falar não, isso aí ia vender. E o Santos tomou um processo. Cara, então assim, os dirigentes são ruins mesmo, são ruins mesmo, já não é de hoje. E o Corinthians estava fazendo isso na questão Adidas e Nike, tá? Estava fazendo isso. Então o que acontece? A Adidas agora, além de melhorar as cláusulas contratuais, a Adidas melhorou a proposta. Dos 700 milhões, iam se tirar 100 milhões de luvas de adiantamento. O Corinthians conseguiu dar uma melhorada nesse adiantamento, que não vai vir desse valor, tá? Luvas vão ser adiantadas em algumas parcelas e vai continuar sendo 700 milhões para serem pagos em 10 anos. E dessa entrada, dessas luvas, o Corinthians consegue uma graninha para pagar a multa da Nike. Vocês estão entendendo? Então, assim, o Corinthians fica com 700 em 10 anos e ainda tem uma graninha para pagar a multa da Nike, que vai ter que ser paga, tá? Simples assim. Agora, preste atenção a outra coisa que eu vou dizer. Só que tem um problema. A multa da Nike vai dar BO. Vai dar BO. Por quê? O Corinthians entende que o contrato com a Nike termina no fim desse ano. A Nike entende que o contrato termina daqui 5 anos. Tá? Se alguém do departamento do Corinthians, alguém de algum departamento importante, quiser me corrigir, pode mandar mensagem aqui, né? Eu tenho aí a honra, né, de terem, né, como né, profissionais aí que me acompanham. O Corinthians entende que esse contrato termina no final do ano. A Nike entende que houve a renovação automática e o contrato vence daqui 5 anos. Então preste atenção. A multa rescisória não é um valor fixo. A multa rescisória é a soma de lucros que a Nike teria com as camisas e com o Corinthians até o fim do seu contrato. Se a gente for fazer uma conta do lucro que a Nike teria, porque tem número de camisas. Qual foram os números de camisas? Essa conta não é difícil, é difícil pra gente. Para eles que têm acesso do tanto de pedidos e acordos que foram feitos e quantidades de camisas, é fácil. Aí você pega as quantidades de camisas que sobraram, de material, não só de camisas, né, material, né? Até o final do ano, você soma isso, é o lucro. Esse é o valor, tanto que ficaria para o Corinthians, para Nike, você faz o valor, faz a conta, pá, pisca aqui, ó, matemática, né? Faz o tracinho, é o que precisa pagar. Só que tem uma coisa, se for até o final desse ano, beleza, é um valor, que o Corinthians vai pegar um dinheiro de adiantamento da Adidas e vai pagar. Agora, se a Nike fizer o valor dos 5 anos, aí vai ficar isso aqui. Então, teremos uma bela treta, tá? Graças a Deus não teremos mutreta. A turma da mutreta não tá aí, mas teremos uma bela treta, entendeu? Teremos uma bela treta na questão da multa polêmica da Nike. Vocês entenderam? Tá? Agora, a Nike, né? A Adidas subiu a proposta e a Nike tem a chance de cobrir. Cara, eu vou falar para vocês algo que está no meu coração, que não gera emoção. O melhor cenário para o Corinthians era a Nike cobrir, para a gente não ter essa guerra na justiça, tá? Mas eu tô achando que a Nike, quando se reuniu com o Corinthians e disse que ia cobrir, que eu dei, muita gente deu também essa informação, que eles prometeram cobrir, e eu trouxe com exclusividade no último sábado, foi exclusivo, direto de Sete Mares, essa informação, que a Nike não tinha feito a proposta oficial para cobrir a proposta da Adidas. E aí o que acontece? Eu acho que a Nike, eu só acho que a Nike pode estar blefando. Por quê? Presta atenção, isso é exclusivo também. É um entendimento que algumas pessoas têm e eu tenho. A Nike sabe que a Adidas tem um prazo para confeccionar as camisas. E se passar desse prazo, a Adidas não vai fechar. A Nike pode estar dizendo que vai cobrir para esperar vencer o prazo. Eles têm essa ciência de mercado porque eles trabalham, é um trabalho semelhante. Por exemplo, agora a Adidas não vai querer mais.
Então o que acontece? Aí o Corinthians pode perder a Adidas e ficar sem a Nike. E a Nike vem com uma proposta ridícula, não dá para cobrir o que a gente pode oferecer isso. Então o Corinthians está, preste atenção, o Corinthians está numa situação que não é fácil de tomar uma decisão grande, que pode gerar críticas depois, perseguições para quem fechar o negócio, elogios para quem fechar o negócio. Por quê? Preste atenção. Você fecha, você fica esperando a Nike, aí você não fecha, perde a Adidas, a Nike vem com uma proposta lixo. Lixo que eu falo, entre aspas, né? Uma proposta bem abaixo do que a Adidas estava oferecendo. Entendeu? E aí você fecha com a Adidas, pô, baita de um contrato. Só que aí a multa aí o juiz dá lá direito que a Nike, o contrato era de 5 anos, tudo que você fechou lá, se lasca aí na justiça aqui com a Nike. Não é uma situação fácil, tá? Não é uma situação fácil, entendeu? Agora, o que eu acho que o Corinthians vai fazer é o seguinte, para não deixar você também, e agora, né? Porque eu joguei uma seta na cabeça de todo mundo. Eu acho, até pelo que eu ouvi, que na semana que vem, se a Nike não cobrir, o Corinthians vai fechar com a Adidas e vai pras cabeças, meu irmão. E depois vai pagar a multa da Nike. E vamos ver o que a Nike vai achar, quanto que é a multa, e o Corinthians vai achar quanto que é a multa da Nike. Entendeu? Eu acho que vai acabar dessa forma a novela. E o Corinthians fechando com a Adidas. Agora. Rapaziada, então por hoje é isso. Não esqueça de se inscrever, compartilha, deixe seu like, dá essa moral. Amanhã voltamos com mais atualizações a respeito do Coringão. E vai, Corinthians!